Mateus 25, no versículo 1. Mateus 25, versículo 1. Levante aí sua Bíblia, por favor. Todo mundo. Meu Deus, mais uma vez nós paramos para te ouvir. Pedimos que o teu Santo Espírito fale aos corações. Que o Senhor dê ouvidos para todos que ouvem essa mensagem, ouvidos espirituais, compreensão, discernimento, que venha tudo de ti, nada de mim, que eu não fale o que não é para falar, mas que eu não deixe de falar tudo que o Senhor quer passar para essa gente, que a palavra seja cimentada no coração desse povo, e que nada atrapalhe. Repreende o espírito da distração, do sono da morte. Meu Senhor, fala com teu povo e os abençoe, em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Mateus 25, no versículo 1, por favor, 25, 1. Põe na tela o versículo. Vamos ler. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Olha para mim, por favor. Deixa eu explicar. Eu sei que tem gente pela primeira vez, eu sei também que tem outros que já conhecem essa passagem até de cor, mas eu quero que você entenda o que significa uma pessoa prudente e o que significa uma pessoa louca aos olhos de Deus. O significado da palavra prudente quer dizer uma pessoa que não procura perigo, uma pessoa cautelosa, uma pessoa que não quer correr risco. Olha lá o que significa, coloca ali, prudentes, por favor. Aí está as loucas. Diz assim, ó, que tem prudência, que não procura o perigo, cauteloso, sensato, ajuizado, que costuma se precaver, preparar-se antecipadamente, precavido e previdente. Isso é uma pessoa prudente. O que é uma pessoa louca? Coloca o significado aí, por favor. Leia comigo, louca. Aí é prudente. Obrigado. Aquele cujo comportamento ou raciocínio denota alterações patológicas das faculdades mentais. Desprovido de quê? Sensatez, insensato, contrário ao bom senso. Aquele que perdeu a razão, comete desatinos. Olha para mim, por favor. Jesus, ele diz que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Uma pessoa prudente, ela pensa no futuro, ela pensa nas consequências das suas atitudes. Uma pessoa prudente, espiritualmente falando, ela não põe em risco a sua salvação, ela não brinca com a sua salvação. Uma pessoa louca, ela brinca com o pecado, ela brinca com a alma dela, ela brinca com o diabo. Enquanto o prudente foge do pecado, a pessoa louca foge de Deus para o pecado. A pessoa louca espiritualmente, ela é tão louca que ela não poupa nem a própria vida dela. Uma pessoa louca espiritualmente, ela só pensa no momento, no hoje, no agora. Ela não pensa no amanhã. Ela não pensa na eternidade dela. Uma pessoa louca brinca com o que não deveria brincar.
Uma pessoa louca paga para ver. Eu já atendi pessoas que falaram coisas para mim, igual a senhora falou: bispo, eu me desviei já 3 vezes. Eu falei: a senhora é louca, a senhora não tem juízo. E se nenhuma dessas que a senhora sai não dá tempo de voltar? Eu já atendi pessoas que falaram para mim assim: bispo, eu traí meu esposo, ou o homem falou que traiu a esposa dele. Eu disse assim: você é louco, você está destruindo sua família, você está sendo imprudente com a sua própria alma. Pessoal, a maioria dos acidentes que acontecem é por causa de quê? Imprudência. Você sabia disso? A maioria dos acidentes que acontecem, das tragédias, é tudo imprudência. Vocês devem lembrar daquele avião que caiu da Chapecoense. Você sabe que um avião, para decolar, é prudente que ele tenha gasolina a mais. Porque, eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Em um dos voos que eu estava, uma tempestade impediu de nós pousarmos, e ficamos ali em cima do aeroporto alguns minutos. Eu já fiquei quase 30 minutos, tanto aqui no Brasil quanto fora. O avião ficava esperando a tempestade passar. Você imagina se o piloto vai com a gasolina na conta? O que é que aconteceu com aquele da Chapecoense? Caiu. A imprudência matou a maioria deles. A maioria dos acidentes acontecem por isso, porque as pessoas pagam para ver. A maioria dos acidentes são pessoas que ultrapassam quando não eram para ultrapassar, são pessoas que ficam no celular, são pessoas que ficam desatentas. As pessoas loucas espiritualmente, elas não estão se preparando para a volta de Jesus. Elas estão desapercebidas, desatentas. E eu vou falar uma coisa para você com tristeza: a maioria das pessoas que estão na igreja não são prudentes. Infelizmente, a maioria não são prudentes. Aí Jesus fala de 2 grupos: 5 prudentes e 5 quê? Nécias, loucas, imprudentes. Vamos continuar. Até aí você entendeu? Parei no versículo 3. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia não, olha aqui para mim. De repente, as loucas pensaram assim: pô, levar mais azeite? Presta atenção. As loucas deveriam ter pensado assim: pô, vai cansar levar mais azeite. Não, esse aqui vai dar. Tem gente que é louca, ela cansou de vigiar, ela cansou de orar, ela cansou de buscar Deus. As prudentes, além do azeite, levaram outras vasilhas de reserva. Só que o noivo, veja o versículo 5. Vamos ver aqui. Diz assim, põe na tela o versículo 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Por que, bispo? Olha para mim, por favor. Entre o período que você entrega a vida a Jesus, até o momento da sua morte, ou até o momento da volta de Jesus, acontece muita coisa. Muitas coisas acontecem. Se você não tiver o azeite, que é o Espírito Santo, você não aguenta. Tem gente que não aguentou a morte de um familiar e saiu da igreja. Tem gente que não aguentou uma luta que ela enfrentou, que ela não entendeu. Tem gente que não aguentou um deserto, uma injustiça. Até a sua ida para a glória, morrendo, ou Jesus vindo buscar, você tem uma caminhada e você tem que ficar aceso. Você não pode ser louco de se apagar. Eu já conversei com pessoas que disseram assim para mim: bispo, eu não sei como é que eu me apaguei, eu não sei como é que eu me esfriei na fé.
A pessoa louca, ela fica tão cega como Davi. Davi chegou no momento que o profeta estava falando dele e ele não entendia que era ele. E ele chegou ao ponto de falar assim: esse homem tem que morrer. E o profeta falou: esse homem é você. Sabe por quê? Porque o louco, ele não enxerga. Ele é capaz de condenar pessoas de coisas que ele pratica. O louco, ele fica cego. Ele se apagou. E se eu estiver na escuridão, eu vou cair na cilada do diabo. Eu vou cair no buraco do diabo. Eu vou cair de alguma maneira, porque na escuridão eu não enxergo. A cultura judaica é diferente da nossa. Quando eu casei, eu fiquei esperando Rose. Só que lá, a noiva ficava esperando o noivo. A noiva esperava o noivo. Na nossa cultura, os homens que casaram sabem, agonia danada, né? Você fica ali esperando a noiva. Você fica esperando. Geralmente ela se atrasa, né? Geralmente elas se atrasam. Mas o noivo fica ali. Só que essas noivas estavam esperando o noivo chegar. O futuro esposo delas chegar. E aí elas dormiram. No versículo 6 diz assim. Põe aí, obrigado. O que diz aí? Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Olha para mim, por favor. Ei, psiu. Elas estavam dormindo, de repente gritaram: lá vem o noivo, o esposo está vindo. Gritaram. Pessoal, sabe o que é que eu mais faço? Toda quarta-feira eu faço o quê? Eu grito aqui. Não tem nenhum de vocês que pode dizer que eu não tenho falado da salvação para você. Não tem ninguém aqui que possa dizer que ninguém avisou que Jesus está voltando, ou que se você morrer sem Jesus você vai para o inferno. Não tem ninguém aqui que possa dizer que nós não temos te alertado, porque nós fazemos isso todo dia, na TV, na rádio, aqui. Nós estamos gritando: o noivo está vindo, Jesus está voltando, os sinais estão aí, cuidado. A nossa vida é gritar. Então veio o grito. Aí vem o noivo. Gritaram. Olha o que diz no próximo versículo. Versículo 7, não é isso? Diz assim: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite. Para quê? Olha o que elas disseram: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Olha para mim, por favor, guarde isso. Quando elas acordaram, lá veio o noivo, que elas despertaram, não tinha azeite mais na botija das loucas. E elas falaram o seguinte: vamos pedir às prudentes. Só que salvação é individual. Você não vai na aba de ninguém. Entenda uma coisa: se você é uma pessoa prudente, você ajuda uma outra pessoa até o ponto que você não prejudique a sua vida. Você não coloca a sua alma em risco por causa de pai, de mãe, de familiar, de amigo, de negócio, de dinheiro, de nada. Se você é uma pessoa prudente, você pensa da seguinte forma: eu ajudo os outros, desde que não me comprometa com quem? Com Deus. Estou fora. Me compromete com Deus? Ei, estou fora, não me coloque. Elas disseram o seguinte: eu não vou dar, nós pagamos o preço, vocês não ficaram focadas nisso, agora vai e compre. Guarde uma coisa: a coisa mais difícil é uma pessoa focada. A coisa mais difícil é você ver uma pessoa o quê? Focada na salvação dela. É a coisa mais difícil. Mas se é a coisa mais difícil viver focado na salvação, a coisa mais fácil é a pessoa se desfocar da salvação. É a coisa mais fácil. O diabo,
Ele está louco para você se apagar. Sabe por quê? Porque ele é o rei das trevas, da escuridão. Ele está louco para meter as garras dele na alma dos loucos que não cuidam da sua salvação, que ficam deixando as coisas para depois. O diabo está louco para meter as garras na alma dos loucos que estão dentro da igreja brincando com o mais importante. O louco se preocupa com tudo, a louca se preocupa com tudo, com a vida financeira, com a vida familiar, com a saúde, só não se preocupa com o mais importante, que é a vida eterna. As pessoas loucas, elas não se preocupam com a alma. E o azeite acabou, ficou tudo escuro para elas. Aí as prudentes falaram assim: ó, se vocês querem, vão comprar, vai atrás. Você tem que correr atrás, para você ter seu encontro com Deus, para você receber o Espírito Santo, para você estar bem espiritualmente. Você tem que correr atrás. É responsabilidade sua se manter aceso, se manter de pé, se manter puro, para quando o noivo voltar, você subir. Porque eu estou te avisando, ele vai voltar. E quem está aceso consegue enxergar que Jesus está às portas. Quem está aceso sabe que o Senhor Jesus vai voltar a qualquer momento. Mas agora escute isso. Parei aonde? 10? Tá bom, vamos no 10. Diz assim: e tendo elas ido comprá-lo, chegou quem? O esposo. E as que estavam preparadas, o que é que aconteceu? Entraram com ele para as bodas, e fechou-se o quê? A porta. Ei, olha para mim, por favor. Olha aqui, senhora, senhor, olha aqui. Não olha para a Bíblia não, olha aqui para mim. Escute isso, por favor. Sabe quem vai subir quando Jesus voltar? Quem é prudente, quem se preparou antes. Pare com esse negócio de deixar para depois. Ah, depois eu me conserto, depois eu me batizo, depois eu mudo. Não, ele vai voltar. Se você se consertar ou não, ele vai voltar. Se você crê ou não, ele vai voltar. E nessa volta que elas deram para poder comprar o azeite, elas ficaram. Elas ficaram. Nessa volta, as prudentes entraram, e ele fechou o quê? A porta. Escute isso, por favor. Eu não posso fechar a porta. Diabo nenhum, inferno nenhum, demônio nenhum pode fechar a porta para você. Mas o dia que Deus fechar a porta já era. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta da salvação está aberta para você hoje. Ela pode não estar aberta para você amanhã. Escute isso, por favor. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Eu vou colocar um versículo na versão atualizada na tela. Eu quero que você leia comigo, Provérbios 1:32. Leia comigo para você entender isso. Põe aí, por favor. Deixa a Bíblia aberta em Mateus 25. Eu vou continuar. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Os nécios estão mortos no seu desvio. Olha para mim, por favor. É loucura você se desviar. Um desvio, uma queda, uma bobeira pode fazer você ficar. Os loucos têm uma sensação de bem-estar. Você sabe que você não está bem, mas você finge que você está bem. Você sabe que você não está bem, que você está apagado, que você não é mais o mesmo. Você sabe que você está flertando com o pecado. Você sabe que você está com a vida errada. Você sabe que o seu batismo não valeu porque você voltou para a vida errada. Você sabe que seu nome não está mais no livro da vida porque você mergulhou no pecado. Você sabe que está errado o que você faz, mas você acha que você está bem. Você é louco. Você é louco. É loucura sua. É loucura sua você fingir que está bem. Você pode ir para o inferno frequentando a igreja. Você pode ir para o inferno tendo Bíblia. Acorde, desperte. Olha o versículo 33, coloca aí, por favor. Olha que diferença do prudente. Mas o que me der ouvidos habitará o quê? Seguro, tranquilo e sem temor de quê? Quem dá ouvidos a Deus está tranquilo. Quem dá ouvidos a Deus está em paz. Olha o que ele fala aqui nesse versículo para você entender. Parei no versículo
11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Olha aqui para mim. Elas chegaram: Senhor, Senhor, abre a porta. Pessoal, escute isso. Quando Deus fecha a porta, não tem choro, não tem grito. Não importa quantos vão ficar do lado de fora. Na época de Noé, quem fechou a porta foi Deus. E Deus viu a multidão gritando, chorando, clamando, e ele não respondeu, porque enquanto a porta estava aberta, não deram o quê? Ouvidos. Não tem choro que faça Deus abrir a porta. Tem gente chorando agora no inferno. Tem gente agora rangendo os dentes no inferno, e vai ranger eternamente no lago de fogo, porque um dia a porta estava aberta e ela não quis o quê? Entrar. Ninguém pode dizer que não teve oportunidade. Todas tiveram oportunidade, mas a metade foram loucas. Ele disse assim, ó: vigiai, porque ninguém sabe o dia. Vai chegar o dia. Vigiai, esteja atento, vigia. Deus sempre chama a gente para dar atenção à palavra dele. A maior loucura sua é desprezar a palavra de Deus. Ele sempre está dizendo: sede sóbrio, sede prudente. O diabo está ao seu derredor. Cuidado, vigia, abre os olhos, fique atento, não dê bobeira, me escuta, me atende. O tempo todo falando, para ver se a pessoa acorda. Aí a pessoa não dá ouvido. O que é que Deus pode fazer? Você vê o vídeo quando tem a prova do Enem. Quando fecha o portão e o aluno chega ali e o portão está fechado, como é que ele fica? Desesperado, e chora e fica agoniado. Só que ele tem um ano depois a oportunidade de fazer de novo. Se a porta da salvação se fechar para você, se você morrer sem salvação, se Jesus voltar e você não tiver aceso, se prepare, porque aí não vai ter uma chance o ano depois não. Vai ser inferno direto e eternamente. Nós não estamos aqui brincando. Eu tenho responsabilidade sobre a sua alma. A minha responsabilidade não é te salvar, é pregar o evangelho para você. Desde os meus 16 anos eu me preparo para a volta de Jesus. Eu não sei se ele volta hoje, eu não sei se ele volta amanhã, eu não sei se ele volta ano que vem, daqui a 10 anos, eu não sei. Eu sei de uma coisa: eu tenho que estar preparado. Eu tenho que me preparar todo dia. Eu tenho que sacrificar todo dia. Eu tenho que ter o azeite, eu tenho que ter o Espírito Santo, eu tenho que estar cheio de Deus todo dia, eu tenho que vigiar toda hora, eu tenho que orar todo dia, eu tenho que buscar todo dia, eu tenho que cuidar da minha salvação, senão eu perco o mais importante. Quem está entendendo? Fique em pé no seu lugar, por favor. Olha para mim, por favor. Feche a sua Bíblia. Todo mundo de pé. Eu não me canso de gritar, de clamar, de falar sobre isso. Às vezes eu acho que eu pego pesado demais, às vezes eu acho que eu pego leve demais. Esses dias morreu uma pessoa, e o pastor falou assim para mim: bispo, eu falei tanto para essa pessoa: se batiza, se batiza, se batiza. Ele: não, está na hora ainda. Morreu. Como as pessoas resistem a Deus. Nós estamos vivendo num mundo de trevas. O diabo nos quer apagado, Deus nos quer aceso. Que nessa noite o Espírito Santo te acenda. Pegue a Santa Ceia na frente da sua cadeira. Às vezes eu fico sem entender, porque tem pessoas que dizem assim: bispo, eu errei, não vou participar da Santa Ceia. Vem cá, o sangue é para nos limpar de quê? Do pecado. Se você errou, se conserta. Se você errou, pede perdão. Bispo, mas eu falhei, eu errei. Loucura é você não pegar a ceia, porque o sangue é para te perdoar, é para te limpar, é para te lavar. Se é para limpar o pecador,
então você pode pegar. A não ser se você quer continuar no pecado. Os loucos e as loucas não vão ficar com Deus eternamente. A distância entre as loucas e as prudentes é a distância do céu para o inferno. Dá a Santa Ceia para as pessoas que estão nas primeiras cadeiras. Tem alguém que não tem Santa Ceia aí? Essa parte aqui todinha, lá em cima, olha quantos ali, ó. Aí em cima tem. Eu preciso alguns, levanta a mão para eles verem, subindo as escadas ali, muita gente nessa parte do meio. As pessoas estão nos túneis aí, lá atrás, perto das portas. Se perto da sua cadeira tem um, pede para a pessoa pegar do lado da sua cadeira. Na frente da cadeira tem. Quem ainda não tem, levante a mão, por favor. Olha quanta gente aqui, eu preciso. Já 200 ceias ali, ó, ou mais. Nas escadarias ali. Segure a sua ceia. Não tenha medo de Jesus. Não fuja da sua responsabilidade. Não seja louco de sair daqui hoje apagado. Não é esse o plano de Deus, a vontade de Deus. Olha o nome desse culto, como é o nome dessa reunião? Noite da alma, noite dos prudentes. É loucura você ouvir isso e não tomar uma atitude, não se consertar e deixar para depois. Faltou alguém pegar? Chegou a todos? Eu queria que viesse aqui na frente. Você que compreende que você tem sido louco com a sua vida espiritual. Você tem feito loucuras. Você tem errado e errado feio com Deus. Você tem corrido risco, você não tem se preparado, você tem perdido o foco. Você não é mais quem você era. Você precisa se acender, as coisas de Deus começou a ficar pesado para você, ou pesada. Vem aqui. Jesus está chamando você. Depois os obreiros, os pastores, peguem também a sua ceia, se unam a essas pessoas. Venha de todo o seu coração.